os fatos gerados na história após o primeiro século. Digo, os fatos que surgiram depois da era apostólica. Eu quero pregar com base nos fatos do primeiro século mesmo, no contexto da igreja cristã de Atos dos Apóstolos. Eu fiz a citação no capítulo 6, nós vamos ler o último versículo, aliás, o versículo 7, que é o que antecede a narrativa do primeiro mártir, Estevão, que se inicia no versículo 8. É bem importante, se faz necessário a gente dar aqui uma pincelada sobre a importância da reforma cristã. Observando as razões por que se deram a reforma. Só a palavra reforma em si já mostra que ela só é usada dentro de um contexto onde alguma coisa está desconcertado ou deteriorado. E nesses dias que aconteceu a reforma há 504 anos, foi um contexto difícil para o cristianismo, onde as lideranças da igreja tomavam proveito do povo, tomaram proveito do povo, usando o contexto religioso para oprimir até os pobres, com mentiras absurdas, usando a Bíblia como pretexto. E nesses dias eram dias de densas trevas, onde que se uma voz surgisse como a de João Batista, a morte era certa. Porque a verdade, ela em todo tempo, a verdade divina, digo, a palavra de Deus, ela em todo tempo será algo que vai consolar a uns e vai incomodar a outros. Porque a verdade de Deus, ela lança os fundamentos da justiça de Deus. Tem como objetivo e propósito mostrar o caráter de Deus e anunciar ao homem o seu dever de cumpri-lo, pois o homem é capaz de ser imitador de Deus. Por isso que a Bíblia deixa claro que Deus, por ser divino e eterno, tem nos seus atributos exclusivos da sua divindade, que não são comunicáveis a seres humanos algum, mas ele tem os seus atributos como pessoa, que ele comunica a qualquer ser humano através de Jesus e faz qualquer alma convertida, arrependida e regenerada imitar o Pai na justiça, no amor, na bondade, na benignidade, na fidelidade, na mansidão, e por aí segue outros atributos comunicáveis de Deus. Nesses dias tão densos de trevas, em que a verdade era escondida,
dos ouvidos do povo, em que a Bíblia era proibida de ler. Porque quando um sistema se estabelece, seja na política, na religião, em qualquer outro segmento, a primeira coisa que o sistema vai fazer é proteger a base, para que ninguém saiba o que é que se passa por trás, qual é a mentira que se sustenta para aquele sistema se manter opressor e destruidor. Tanto é assim na política como na religião. Na religião, pastor, na religião. Acontece isso no meio cristão? Acontece isso no meio cristão. E eu vou ser bem direto e bem prático. Tem pastores, líderes de igrejas, que ele se sente ameaçado quando alguém começa a conhecer a palavra. E quando dela começa a fazer uso, sem eles perceberem mais pelo Espírito, que os tais vasos, irmãos e irmãs, estão lendo a Bíblia, recebendo inspiração de Deus e começam a falar a verdade. Então tem pastores que ficam com medo, e eu digo que o medo só existe porque há erro. Se não houver erro, ninguém tem medo de ouvir a verdade. Glória ao nome de Jesus. É por isso que Deus está fazendo nessa nação com que muitos sistemas criados entre os cristãos, que está prejudicando o crescimento do cristianismo no Brasil, verdadeiro, Deus está fazendo eles ruir. Deus está fazendo eles caírem. Glória a Deus. Porque não se pode fazer uso do evangelho para se criar sistema para beneficiar pessoas, famílias, grupos ou elite. Cristianismo não é para isso. Cristianismo é um reino que pertence a Deus. Por isso que a Bíblia diz que Cristo é a cabeça, nós, enquanto corpo, somos membros um dos outros, formando essa unidade em Cristo. Então a gente fala isso com base na palavra, principalmente usando esse fato histórico narrado no livro dos Atos Apóstolos. Aconselho a igreja que leiam Atos dos Apóstolos sempre que puderem. É um livro que a narrativa começa mais escrituristicamente. Em relação aos fatos, não há conclusão. Teve um dia aqui que um dos nossos pregadores pregou, que na escritura Atos termina no capítulo 28, só que em relação à inspiração do texto lá, falando da história da igreja, Atos continua até hoje. Porque Jesus não veio, o Espírito Santo está na igreja como outro consolador, fazendo esse trabalho de santificar a igreja, preparar a igreja, usar ela para expandir a mensagem do reino até que Cristo volte. Então a gente podemos ver que, segundo a narrativa de Atos dos Apóstolos, a forma como as lideranças se mantinham em relação ao seu status como apóstolo, a sua autoridade, e eles não faziam uso do poder que tinham como vocação e dádiva de Deus entre a igreja para usurpar com engano e tirar proveito dos santos. Para os irmãos terem ideia, eles mantiveram, os 12, mantiveram controlando as finanças da igreja até o capítulo 6 de Atos. Depois que a igreja tem um crescimento vertiginoso, após a descida do Espírito Santo, que Pedro prega, que sobe para 3.000, e quando é curado aquele coxo,
a igreja sobe de 3.000 para quase 5.000. Os apóstolos 12 já não administrava as finanças, porque decidiram, por causa da reclamação da comunidade cristã, em nomear 7 tesoureiros, que lá é chamado de diáconos. 7 tesoureiros para cuidar das doações que traziam aos apóstolos, e eles iam ajudar as viúvas e os órfãos. Viúvas estas, esposa de soldados que havia morrido nas empresas de guerra romana. A maioria das viúvas era de escravos que morreram em seus trabalhos. Filhos também sem pais, ainda criança. Pais que morreram cedo por causa da guerra, outros como do trabalho pesado, como escravo. Então a igreja, na sua maioria, era de pobres. Pobres. Mas aí veio o Espírito Santo levantando pessoas que tinha para dar quem não tinha. Por isso que em Atos 2, 42 a 47, diz que a igreja todo dia crescia. Porque na proporção que se convertiam, entre eles iam pessoas que podiam. E diz Lucas em Atos 42, em diante, que aquelas pessoas que tinham faziam questão de dividir com quem não tinha. E não parou por aí. Foi, não foi? Jesus salvava pessoas que tinham condição para manter os pobres na igreja. Isso é muito importante. Nesses dias em que a igreja crescia, a igreja incomodou. A igreja incomodou. E quando você vê que o primeiro mártir Estevão, a partir do versículo 8 do capítulo 6, ele é o primeiro cristão executado por causa da fé, quando assim chamado de mártir, pessoas que morrem por uma ideologia, por uma filosofia que crê e defende, no caso Estevão, em relação à fé em Jesus, e o evangelho que pregava da graça. Depois de Estevão, o cristianismo começa a sofrer uma grave e pesada perseguição em Jerusalém. Porque o cristianismo, ele começou a sofrer essa intensa perseguição a partir do capítulo 6 e versículo 8. Exatamente. Primeiro, porque Jesus tinha dito em Atos 1 e 8 que o Espírito Santo ia descer para que a igreja, quando fosse revestida desse poder, ela saísse em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Ou seja, a missão de sair do centro e ir aos extremos, espalhando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a igreja, ela crescer dessa forma, a igreja tinha que fazer algo. Ela tinha que se dedicar a Jesus e a sua palavra. E quando a igreja dedica-se a Jesus e a sua palavra, o reino de Deus, ele é expandido. E é o que acontece no versículo de número 7. Como é que podemos notar que o cristianismo está intenso em um lugar, em um bairro, em uma cidade, em um estado, em uma nação? Quando acontece o que está em Atos capítulo 6 e versículo de número 7. A Bíblia diz aqui da seguinte forma como Lucas escreveu: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos,
E grande parte dos sacerdotes aqui judaico, do judaísmo, obedecia à fé, ou se convertia ao cristianismo. Quando a gente vai ver esse termo usado por Lucas, quando ele diz que a palavra crescia, a gente fica pensando, como é que a palavra crescia? É no sentido de divulgação, sim, mas também de aceitação. Não era só a divulgação que aumentava, mas a aceitação ao que era pregado simultaneamente acontecia da mesma forma. É tão tal que no capítulo 12 e 24 de Atos, Lucas usa a seguinte expressão para mostrar sobre o fortalecimento desse crescimento. Ele diz: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ora, lá em 6 e 7 de Atos diz que ele fala que a palavra apenas crescia. Já que em Atos 12 e 24 ele diz que esse crescimento, ele sofreu uma multiplicação. Mostrando que com a perseguição, antes da perseguição, a igreja já estava fazendo o seu papel. Foi o que causou a perseguição. E depois da perseguição, a palavra ela foi ganhando mais espaço com a divulgação e credibilidade, de maneira que já não era pessoas, vamos dizer hoje, como alguns dizem, só aceita ou só faz parte do cristianismo quem não pensa. Pessoas que não sabem pensar, porque quem pensasse não iria crer numa situação dessa que foi escrita por homem, pregado por homem. Então eles julgam que as pessoas que aceitam o evangelho são pessoas pobres, leigas, que não têm um QI, que saiba discutir o que é cristianismo para crer. Por que eles ignoram isso? Porque quem abraça o evangelho, se convence de viver segundo a sua vontade, renuncia os prazeres deste mundo, muda a sua vida, seu comportamento é transformado e passa a usar a linguagem de Jesus, que é a linguagem pura do amor de Deus, de perdoar, de ter compaixão, de viver uma vida cada dia mais crucificada, se isentando do pecado, andando de forma simples, se vestindo da forma mais humilde, usando o linguajar sem nenhuma agressão, violência ou promiscuidade. Isso é ser cristão. Então a liberdade que eles defendem para nós é libertinagem. Então naquilo que eles tomam prazer, para nós, segundo a nossa fé em Cristo, é ofensa contra a santidade de Deus. Então liberdade para fazer o que quer, dizer o que quer, viver como quer, para nós isto não é liberdade, é opressão. E nas palavras de Jesus, em João 8:32, em João 8:34, ele diz o seguinte: quem comete pecado é escravo do pecado. E Paulo disse aos Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Deste Cristo que disse Paulo escrevendo aos Gálatas 2:20, estou crucificado com ele. E não se mostra, Paulo não se apresenta dizendo-se está oprimido, porque estava vivendo uma vida de renúncia, abnegada, por amor a Cristo e ao plano da salvação.
ele diz: estou crucificado com Cristo, e acrescenta: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, vivo-a no Filho de Deus que uma vez se entregou por mim. Então, ser crente não é viver oprimido, sem liberdade e direito a nenhum prazer. Porque em Cristo passamos a compreender que o verdadeiro prazer, liberdade, gozo e alegria é viver para obedecer o Evangelho. Isso é o que é prazer e alegria. Porque o pecado, além de oprimir, julgar, sentenciar o ser humano, ele o põe numa situação tão decadente, espiritual e moral, que tem muitas pessoas que de tanto escravo no pecado, chega a tirar a vida com as próprias mãos. E suicídio não é, segundo eles diz aí, que é uma doença. Para nós a gente entende que é um mal. Suicídio é uma causa da opressão de uma pessoa vazia de Deus. Mas pastor, e não tem crente que comete suicídio? Se comete suicídio é na mesma condição de uma pessoa que nunca conheceu a Deus, como Judas. Andou com Jesus, conviveu com Jesus, recebeu o poder de Jesus, a autoridade de Jesus, pregou a palavra de Jesus, curou em nome de Jesus, expulsou demônio em nome de Jesus, e no fim, aleluia, esvaziou-se de tudo que tinha recebido e suicidou-se. Então, para se suicidar não precisa ser pobre, porque está desempregado, porque não tem uma refeição diária, como muitas pessoas têm, não veste o que desejaria vestir, calçar, enfim, ter o que os seus sonhos sempre planejaram ter, não se suicida, ou o suicídio não acontece como esta causa, na vida só de quem é pobre. Pessoas ricas, milionárias, famosas, também tiraram a vida com as próprias mãos, porque o dinheiro não fez efeito para completar o vazio da alma. A fama também tirou a vida de muita gente, porque não completou nela o que completa Jesus. O homem é Jesus. E só completa, como disse Paulo aos Romanos, capítulo 5, se este amor for derramado, e para este amor ser derramado, a porta, mente, coração, ela tem que ser aberta. Porque lá em Apocalipse 13:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouve a minha voz, abra, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A salvação é um banquete que Jesus dá de graça, mas para a festa acontecer, tem que alguém querer. E o ladrão da cruz, ele quis. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje. 16 de Atos, o carcereiro de Filipe, ele disse: que farei para ser salvo? O apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela crescia, e no que cresceu, a perseguição veio. Por quê? Porque a palavra, quando ela começou a crescer, ela ganhou espaço, credibilidade, e os crentes foram aumentando na igreja em Jerusalém. E quando foram olhar para quem estava se convertendo, eram pessoas da casta judaica, da cabeça do judaísmo, sacerdotes se entregando com força. E isso aconteceu também com Jesus, está lá em João, capítulo de número 12, 42, Jesus também, com sua mensagem, ganhou muitos homens que faziam parte da cúpula do judaísmo, sacerdotes, outras autoridades também. Só que quando chega no capítulo
de número 19 e 20 de Atos, olha a forma como Lucas fala da palavra. Lucas diz, no capítulo 19, versículo 24, aleluia. Eu disse, Atos, capítulo de número 19 e 20, Lucas diz desse jeito: assim a palavra do Senhor, olhe, crescia poderosamente. 6 e 7, antes da perseguição, a palavra crescia. Em 12 e 24, a palavra ela crescia e se multiplicava. Em Atos 19 e 20, ele diz, crescia poderosamente e prevalecia. Antes da perseguição, a palavra crescia e causou a perseguição. Depois da perseguição, a palavra não perdeu intensidade no crescimento. Ela crescia e se multiplicava. A perseguição continuou acirrada, mais acentuada, mais forte. Aí a palavra crescia poderosamente e prevalecia. Ou seja, aonde a semente caía, não morria, germinava e transformava aquela pessoa num defensor da causa de Cristo, embora que a sentença fosse a morte. E foi pensando nisto agora à tarde, que o Espírito Santo falava ao meu coração, que a graça que estava em Estevão, no capítulo 6, para aceitar rendidamente ser morto a pedradas por causa do testemunho de Jesus, como também Tiago, apóstolo, lá em 12 de Atos, que aceitou ser decapitado. Pedro, no versículo 5, capítulo 12, aceitou ser preso e reservado para ser martirizado no outro dia. O Espírito Santo falava comigo que a manifestação da graça neles não era uma graça especial, reservada ou específica, é a mesma graça para hoje. E o que quer isto dizer, pastor? A graça que estava neles pronto para morrer. É a graça que sustenta alguém com diagnóstico na mão, com câncer, dizendo, vou morrer, mas meu Deus não é culpado. Vou morrer, e se Ele quiser curar, amém. Se não quiser curar, morrerei do mesmo jeito. É a mesma graça que quando alguém recebe o despejo de uma casa, que vai para o meio da rua, de alguém que não está empregado, está passando necessidade, mas essa pessoa, ela não consegue ter como motivo o suicídio para se ver livre da opressão. Não, ele junta todo o sofrimento aos pés de Jesus, triunfa sobre toda a aflição e diz, do mesmo jeito como antes, eu continuarei a te servir, perdendo e perdendo. Glória a Deus. Estamos diante de dias difíceis para a igreja. E eu particularmente digo, como pastor assembleano da missão, precisamos urgentemente de uma reforma. Para o cristianismo do Brasil, independente de eu ser assembleano, estamos precisando de uma reforma. E essa reforma não é pregar um evangelho mais dinâmico, inventado, recheado de alguma dinâmica que acrescente alguma coisa a mais. Não, o evangelho é o mesmo, este que está aqui. É esse mesmo evangelho. E não está se pregando essa Bíblia em toda a nação? Está se pregando. Só que ela não está pregando, não está sendo pregada com a mesma intensidade de Atos dos Apóstolos. Por quê?
Porque a maioria dos que prega não vive intensamente o que prega. Que evangelho é assim. Se você vive ele, se você sente ele, não precisa nem abrir a boca. Você é como um fio de 3.000 volts descapado. No mundo espiritual, aonde você passa, você tem gravidade. O ambiente, o meio onde você se encontra, sente algo diferente em você. Irmãos, só de assembleanos, segundo o último censo, dizem, não sei se estou errado, o internauta pode corrigir alguém daqui, só nós assembleanos somos mais de 12 milhões, se não me foge, no Brasil, sem contar com outras denominações, não é? É muita gente. Já é uma porcentagem até boa de um todo do cidadão brasileiro, não é? Já é uma boa fatia, só de assembleanos, se eu não estou errado em números de censo. Sem falar com as outras igrejas. O cristianismo, de modo geral, eu creio que pode chegar a 30 milhões ou mais, juntando todas as classes denominacionais. Pode chegar a 30 milhões. 30 milhões para o censo de 200 milhões que a gente tem, mais ou menos, de brasileiro. Mais de 200 milhões. Olha, chega a ser uma parcela até boa. Gira em torno de uns 40, né? Enfim, por incrível que pareça, se Jerusalém tivesse essa porcentagem do censo como um todo, meu Deus, eu acho que Paulo não tinha chegado em Damasco, não. Mas a igreja em Jerusalém, o pouco que tinha, se deu a viver intensamente o verdadeiro cristianismo. Oh, aleluia. Que quem era sacerdote judeu, ministrando no templo, com todo o conhecimento da Torá, dizia: eu estou no lugar errado. O caminho é esse aí. O caminho é o do Nazareno. Eu vou ser crente agora. E não queria saber o que a mulher ia dizer, o que o vizinho ia dizer, o que é que a casta judaica ia falar, que perseguição haveria de ter, se Roma, o Império Romano iria gostar. Irmãos, quando o evangelho entrava, alguém já entrava decidido para o que der e viesse. Mas isso já era uma causa da igreja que estava vivendo o verdadeiro evangelho. De maneira que se alguém quisesse discutir, a discussão não faria efeito no crescimento da igreja, porque a maioria vivia em unidade espiritual. Todo mundo tinha tudo em comum. Sabe o que quer dizer isso? Todo mundo tinha tudo em comum. Ninguém se achava melhor do que ninguém. Não havia partidarismo ou sectarismo dentro da igreja, de grupos tais, como chegou a ter anos depois em Corinto, e Paulo combateu, uns dizendo: eu sou de Pedro, Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, e outro: eu sou de Paulo. A igreja começou com seu crescimento vertiginoso, pregando a palavra verdadeira, de maneira que aumentou a credibilidade do evangelho, a aceitação, pessoas começaram a se converter em maior número, e esse impacto chegou nas classes mais altas do judaísmo e também atingindo pessoas ricas da sociedade. Aí chegou a perseguição. Só que quando a perseguição chegou, irmãos, os crentes já estavam prontos para morrer. É uma vergonha hoje o cristianismo no Brasil. Permita-me essa ousadia. Alguém, quando tem qualquer contrariedade em um departamento, sai. Eu vou sair. Não vou cantar mais não.
Outro do ministério diz: enquanto aquele dirigente estiver lá, eu vou embora, vou para outro canto. E disso aí para lá. Irmãos, isso não é cristianismo não, isso é manha, dengo, falta de firmeza. Cristianismo é robustez, é força, é graça, de aceitar ser passado como um tapete, que alguém diz: ah, eu não sou tapete para pisar não. E o que dizer desses crentes que aceitavam morrer na pedrada, na adaga do gladiador, nos dentes das feras, dentro do Coliseu Romano, a fogueira como armaram para aquele velhinho ancião, discípulo de João? Oh, rapaz, lembra aí? 88 anos, quando chegou para prender ele, ele disse, o soldado achou tão difícil matar um velhinho queimado na fogueira, que disseram assim: mas homem, nega esse Jesus que nós não vai, o senhor dessa idade. Ele disse: por essa idade mesmo, como vou negar alguém que só me fez bem até as minhas cães ficarem brancas? O primeiro, o Espírito Santo está mandando eu dizer aqui alguma coisa, e só crê quem está ligado no céu. O primeiro sinal de uma igreja e de um crente que ele está abrindo do verdadeiro cristianismo é quando ele não aceita ser santo. Quando o tema, assunto, doutrina é santidade, e esta ou aquela pessoa começa a ditar suas regras, como viver santidade, é a primeira prova que não é crente verdadeiro. Não está pronto. E se Jesus voltar, menos pronto ainda. Só vai morar no céu. Só é a igreja do arrebatamento quem faz a vontade de Jesus sem reserva. Tem pessoas que dizem assim: não, porque aquela igreja é muito dura, aquele pastor. Olha, tire denominação do meio, tira a desculpa do pastor, pega a Bíblia e vá ler, se você acha um negocinho fácil nela. Não é porque abriu uma igreja ali, tem alguém que saiu da Assembleia de Deus, está não sei onde, está pregando, está enchendo, e está dizendo assim, tire essa pessoa, tire a denominação, enfim, esqueça a denominação e pastor, pega a sua Bíblia, abençoado, abra ela, dobra o joelho, bota essa testa que não viu o chão nunca, e diga: Senhor, em jejum e oração, eu te peço durante este dia, faça-me entender o teu caminho, e dá-me a habilidade de discernir. Pode ficar certo que quem vai entrar na sua mente é quem inspirou homens a escrever esse texto. Quando terminar essa oração no mesmo dia ou por dias, você vai sentir vergonha de você e vai olhar para você e dizer: meu Deus, que pessoa sou eu, que crente sou eu. Mas eu não sei como é que esta nação tem um cristianismo que ostenta espiritualidade sem poder, ostenta espiritualidade sem santidade, ostenta espiritualidade sem verdade bíblica. Mas assim como Deus mandou a perseguição para a igreja em Jerusalém, Ele mandará também de alguma forma alguma coisa para esta nação, para que seja despertado o zelo em nosso coração pela santidade, por uma vida consagrada e pelo desejo de morar no céu, e que venha também em nós o desejo no coração de não buscar mais facilidade para nada, mas se derramar de corpo e alma ao verdadeiro evangelho. Aleluia. O Espírito Santo quer despertar em nós o amor e o zelo por uma vida crucificada. Onde estão essas pessoas? Por isso que os mártires, eles morriam. A gente lê o texto e pensa que é uma coisa bem fácil, né? É não, irmão. É não. Enquanto eu estudava, o Espírito Santo me fez entender uma coisa. Os mártires tinham futuro, mas ele não pensava no seu futuro. Os mártires tinham família,
Mas eles não pensavam, não, mas vai comprometer minha família, porque se pegar eu, depois vão atrás da minha mulher, vão atrás dos meus filhos. Irmão, todo mundo pensava em Jesus e um consolava o outro. E dizia, não negue, se for pego, não negue. E se vier atrás de mim, fique certo que eu também não vou negar. Era todo mundo fechado no compromisso. E nunca se viu uma nação que tivesse uma igreja tão amedrontada de confessar o que crê. Começando pela minha classe ministerial. Nunca vi uma geração de homens tão medrosos de pregar a verdade como está escrita. Parece que tem medo de os crentes botar para fora da igreja, tem medo de na rede social ser criticado, tem medo de ser perseguido. Irmãos, o evangelho de Jesus, ele é um evangelho triunfante. Aleluia. 16 e 18 de Mateus, ele disse que contra a sua igreja os poderes do inferno não prevaleceria. Sabe por quê? Ele disse que da igreja dele cuida ele, porque ele é a cabeça. Por isso que a gente está vendo nos altares, principalmente nas festas, e muitas festas, e eu vou falar da minha casa, a Assembleia de Deus, não é? A maioria dos pregadores é uma preocupação de agradar a igreja. Se preocupa tanto em agradar os ouvintes, que termina passando tanta garapa na boca dos irmãos, que os irmãos ficam agoniados, porque não sabem o que é verdade, o que é mentira, não sabe se está querendo consolar, se está querendo ajudar. E a igreja tem o Espírito de Cristo, que ela sabe discernir, quando a verdade, ela quando vem amarga como cabacinha, queimando feito fogo, cortando como espada. A igreja sabe, como o Salmo 23, o verso 4, mesmo assim se sente consolada. Mas quando ela vê que a pessoa está querendo desabafar, ela também sabe que aquela verdade não tem efeito. E quando está querendo agradar demais, a igreja diz, que angu doce, que papeiro cheio de mel é esse, que ninguém está vendo que vai dar encanto nenhum, e não dá mesmo não. Glória ao nome de Jesus. Por isso que João Batista era um homem que, se hoje pregasse nossos púlpitos, os pastores da Assembleia de Deus mesmo, sabe o que é que ia dizer com João? Esse aí é torneira apertada demais, tem vazamento. E sabe qual era a mensagem de João? Raça de víbora, serpente venenosa, quem vos ensinou a fugir da ira do eterno? Se vocês vão prestar conta, quem vos ensinou a cortar caminho? E ele não era pregador que gostava de pregar na cidade não, viu? Ele ia para o deserto. E lá no deserto, comendo mel de tâmara e gafanhoto. Aleluia. Estava lá João comendo, daqui a pouco chegava 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 40, daqui a pouco 100, 500, 1000. E aquela multidão, e ele arrochava um nó. Achava um nó. E era gente chorando, caindo de joelho. Disse, eu quero me arrepender agora. Ele disse para o Jordão, chega, estão batizados na hora. Que coisa linda. Que coisa linda. Se Tiago, o presidente da igreja, no capítulo 15 de Atos, que escreveu a carta universal, se ele tivesse muitos púlpitos da Assembleia de Deus hoje, pregando Tiago 4:4, ele dizendo, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo constitui inimigo contra Deus? Inimizade contra Deus? Se ele hoje viesse pregar em muitos púlpitos da Assembleia de Deus, muitos pastores não queriam não. Lê o texto, mas não aceitaria Tiago pregar. Sabe por quê, irmãos? Porque evangelho é isso aí.
Evangelho nos ensina a fugir, o Evangelho nos ensina a fugir do pecado para não passarmos debaixo do juízo de Deus. Evangelho, quando nos ensina a crucificar a nós mesmos, renunciar à nossa vontade, é para que a gente sejamos filhos de Deus, servos de Deus, aptos para morrer, irmos para o céu, e se a trombeta tocar, sermos arrebatados. Evangelho ensina isso. Evangelho de Deus não é meio termo. Evangelho de Deus não é meio termo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E eu fiquei pensando, homens que tinham futuro, homens que tinham família, mas não pensava assim, mas e amanhã, como é que vai ser? Eu vou morrer hoje. Se me pegarem, e minha família, e meus filhos? Do mesmo jeito, nos países onde o islamismo prevalece, onde é chamado a igreja na janela 10/40, aquela parte geográfica bem comprimida, onde está os países mais perseguidores do cristianismo no mundo, e lá um esconforta o outro. E interessante, irmãos, que lá ninguém diz assim, vamos fazer uma campanha para a perseguição parar. Faz não. Ele diz um para o outro, não vamos orar para a perseguição parar, vamos orar para Deus manter a perseguição, para que o nosso fervor não baixe. Eles entendem que a perseguição favorece o fervor, sabendo que vai morrer. Que coisa! Esse país agora, o Afeganistão, né? O Afeganistão mandaram um vídeo para mim de uma senhora irmã anciã, crente, já velhinha, pegaram ela no meio da rua com a Bíblia, meu Deus, mandaram ela ficar de joelho e leram lá uma sentença, e na hora deu um sinal para outro executar com um tiro na cabeça. Eu não sabia do que ia acontecer. Mandaram outros, eu não assisti mais. Eu não tenho prazer em ver isso. Fiquei tão chocado com o que vi, eu disse, Jesus, eu preciso ser mais crente, eu preciso me converter mais. Por tantinho assim, a gente já não quer vir para a igreja. Por tantinho assim, nós já estamos reclamando. Por tantinho assim, por tantinho assim, por tantinho assim. E Jesus está voltando. E por tantinho assim, ninguém também vai subir. Por tantinho assim. Está chegando ao dia da volta de Jesus, igreja. Vamos amar esse evangelho na sua essência como ele é. Não vá atrás de novidade, não vá atrás de uma coisa mais fácil, não vá em busca de alguma coisa que balance o seu ego, fortaleça as suas ideias incrédulas. Não, aleluia, ame esse evangelho, que ele nos contraria toda hora quando a gente abre, a palavra nos contraria, toda hora quando a gente vai ler, a palavra nos pega de frente, toda hora quando a gente abre a Bíblia, a palavra vem de encontro. Vamos amar isso. Que coisa feia, crente com a Bíblia na mão e buscando uma coisa fácil. E a porta do céu, um acesso de um passo, de abrir, só abrir a palavra, ele já vê o céu, mas não querem. E eu queria finalizar dizendo o seguinte: o que os mártires sentiam afinal para tanto sacrifício a fim de honrarem o Senhor? Que sensação, vamos usar assim essa expressão, era aquela que os mártires sentiam no coração? O prazer de morrer, não ter medo, não ter arrependimento, porque eram crentes, não se sentir ameaçado em nada, era vendo morrer e ele atrás na fila. E há relatos no livro que eu já citei aqui, né, que as pessoas fortaleciam uns aos outros, né, e diziam assim, não renuncie não, vamos encontrar Jesus já já, não renuncie não, não renuncie não, não renuncie não, não renuncie não, não renuncie não. Hoje nós vivemos numa democracia que ela já está ameaçada praticamente e corre o risco de ficarmos como alguns países da Europa em relação à liberdade cristã, corremos o risco, e se acontecer, para mim, isso vai ser normal,
porque já tem países que o evangelho não tem liberdade nenhuma e a igreja está lá viva, né? Não tem congresso, tem igreja, na igreja perseguida não tem congresso, não tem festa, o que tem mais é oração e louvor. E não tem lugar certo, é dentro dos matos, dentro das florestas, enquanto não é pego. Hoje não. Hoje, aqui no Brasil, tem pessoas que saem das igrejas e dizem, eu vou ser crente em casa pela internet. Tem uma igreja que eu gostei, eu assisto o pastor de casa. Não quero mais igreja nenhuma, não é? E sai fazendo suas escolhas. A questão não é a gente escolher quem quer ouvir, que igreja queremos ficar, que tipo de evangelhos queremos abraçar. O problema é o fim, meu irmão, quando a trombeta tocar. No final de tudo, onde é que a gente vai parar? E por incrível que pareça, tem pessoas que vai ficar na volta de Jesus embaraçado, com a Bíblia na mão, sem saber o destino. Mas aqueles que estão ligados em Cristo, que tiveram a experiência com a cruz, regenerado pelo sangue de Jesus, liberto dos seus pecados que lhe oprimiam, nos vícios e nas coisas que praticavam por escravidão, essa pessoa sabe qual é o seu destino e ela não discute meios nem maneira de chegar lá. Porque ela tem a Bíblia e a sua consciência não deixa mentir na verdade que está escrita. Eu queria finalizar. O que realmente essas pessoas sentiam para tanto sacrifício? E eu vou citar o que diz o texto lá de 7 de Atos, finalizando já nos últimos versículos. Eu queria que a igreja acompanhasse. A maior mensagem expositiva do Novo Testamento. Veja o capítulo 7. Versículo de número 54 em diante, quando diz, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, e rangia os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, isso aqui era demônio, viu, irmão? Tampando os ouvidos e arremetendo unanimemente contra ele pedras, e expulsando da cidade, o apedrejavam. A essas alturas, ele já estava muito machucado por causa das pedradas, e as testemunhas puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, olhe, enquanto a pedra batia, em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Amém? A mesma graça dos mártires, escuta o que eu vou dizer aqui, a mesma graça dos mártires é a graça que não faz um crente desistir da igreja, nem do caminho por causa de fofoca. Quando você vê um crente ficar abalado por causa de fofoca, é porque faltou nele vigilância, cuidado com a fé. Mas pastor, quem fofocou vai pagar pela fofoca. E quem é vítima da fofoca, quando busca força em Deus, se segura e não sai. Pode vir fofoca de trem. Se faltar trem, bote caminhão bitrem. Se faltar caminhão bitrem, loque os navios para ancorar e despejar em contêineres lá em Cabedelo. E alugue caminhão, cabriolé, carreta, jumento para puxar fofoca na Paraíba. Ninguém consegue tirar um crente da presença de Deus estando arraigado. Glória ao nome de... Não é fácil, mas ninguém tira. Sabe por quê? Quando as pedras batiam em Estevão, ele disse, em invocação, viu? Ele em invocação, isso aqui é um sentido como de adoração, confissão. Ele, em invocação, quando ele sentia as pedras, ele disse, o Senhor Jesus,
recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Oh glória! E o espírito de Estevão foi recebido por Jesus no céu. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que essa mesma graça que estava manifestada neles em alto nível, para não murmurar, não negar, nem por uma tentação, por um problema, por uma necessidade, que essa mesma graça, ela comece, ou ela continue a abundar grandemente em nossas vidas, amém? Que você não tenha vergonha de ser crente onde mora, onde trabalha, nem onde estuda. Dê o seu testemunho abertamente de crente, mesmo você sendo casado ou solteiro, sendo obreiro ou não, da Assembleia de Deus ou de outra igreja, mas que sendo um verdadeiro cristão, não tenha vergonha do testemunho de Jesus, porque disse Paulo: eu não me envergonho, porque evangelho é o poder de Deus. E ele diz: para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus ajude, que Deus abençoe, e até a próxima oportunidade, se o Eterno Poderoso